Vamos aí então com o episódio 4 então da história do automobilismo. E a gente agora não vai para uma categoria nem aí para a história de um piloto, mas sim para a história de um carro que envolve a história de uma categoria. E ele foi o primeiro carro dessa nova categoria. Eu tô falando dele, Audi Quattro. Foi o carro que estreou no Grupo B no primeiro ano de existência do Grupo B. Então ele foi feito especificamente para o Grupo B. O Audi Quattro aí tem uma história espetacular, mas antes já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aí no canal Garagem 96, ativa o sininho e vamos então aí à história do Audi Quattro. Agora pro ano de 1982, mas antes da gente começar a história de fato do Audi Quattro, tem que se esclarecer uma coisa. Durante essas décadas, 1970, 60 e 80, acreditava-se que a tração 4x4 ela era mais favorável a jipes, caminhonetes, caminhões, e que um carro pequeno não seria uma boa ideia ter uma tração 4x4. Justamente porque até o início de 82, a maioria dos carros de rally ou tinham tração traseira na sua grande maioria, ou tração dianteira, nunca tração 4x4. E é aí que entra um bando de alemães aí doidos, que em 1982, já visando o início do regulamento do Grupo B, resolve então aí criar esse Audi, o Audi Quattro. Mas ele não foi só criado para esse campeonato, ele também foi o primeiro carro a ganhar esse novo regulamento. Ele aí começou com vitórias muito expressivas, mostrando que a tração 4x4 em um carro pequeno sim valia muito a pena. Mas a ideia do Audi Quattro não começou em 82, ela começou em 1977, desculpem. Quando um dos engenheiros aí do alto escalão da companhia aí da Audi, o Georg Benzinger, aí inspirou-se no Volkswagen Iltz. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome desse carro corretamente, vai aparecer na tela aí pra vocês. É complicado o nomezinho dele. Utilitário que foi construído pela VW aí por encomenda do exército alemão em 1978 e 1988. Em 77, durante os testes desse Jeep, que tinha o sistema de tração integral, que usava os robustos componentes do Audi 100, o maior modelo da marca na época, o Benzinger percebeu que o protótipo do Iltz era mais rápido que qualquer outro veículo na neve ou na terra, e não importava o quão potente fosse esse veículo que estivesse disputando com ele, ele sempre ganhava. E foi ali então que ele teve a criativa ideia aí de criar uma variação do Audi 80 com tração integral. E certo que o Benzinger não foi o primeiro ser humano a pensar nisso, mas ele foi o primeiro a colocar em prática a base da versão coupé do Audi 80 de segunda geração que foi utilizada. Aquele que tem parentesco com o nosso Volkswagen Santana, que por sua vez nada mais é que a segunda geração do Passat na Europa. O Santanão aqui do seu tio, do pedreiro que vai aí na sua casa trocar um encanamento. Eu tô falando desse Santana, meu amigo. E o Audi Quattro é o primo, vamos dizer, o primo rico do Santanão aqui nosso, brasileiro de guerra. E vamos agora pro ano de 1983, porque aí sim o Audi Quattro vai mostrar o que vem. Film läuft. Erleben Sie mit Walter Röhrl und Audi Quattro den Ritt durchs Niemandsland der Physik. 5, 4, 3, 2, 1, feuer! 50 rechts minus Ihnen, sofort Aufgruppe rechts voll Ihnen, 80, Achtung Nachgruppe links minus, 40, Nachgruppe mittelrechts plus Ihnen, 80, Achtung Nachgruppe rechts minus eng, sofort mittellinks plus 60, mittellinks Wellenaufgruppe, sofort mittelrechts plus lang, 70, rechts minus Ihnen Aufgruppe, sofort links voll, 50, mittelrechts plus Ihnen, sofort links, Achtung mittellinks plus Ihnen, 50, Nachgruppe mittelrechts plus Ihnen, sofort mittellinks plus Ihnen, 50, rechts, sofort links, 60.
Piscope voll, 40, Achtung. Vamos pro ano de 1983, que trouxe uma das brigas mais impressionantes do WRC em todos os seus anos de existência, aonde o Audi Quadro brigou com o Lancia Rally 07 aí, e foi uma briga tão intensa que de 12 rallies, cada um tinha 5, e no último rally, aí a Lancia leva o título para casa de campeã de construtores, mas aí o Hanno Mikkola leva o título para casa de pilotos. O Audi Quadro vinha dominando tudo no ano de 82 e no ano de 83, então aí ele teve o Lancia como seu adversário. Agora a gente vai pro ano de 1984, aonde a Audi decidiu então explorar ainda mais o regulamento que permitia aí então novas modificações nos carros, e a Audi apresentou o Quadro S1, uma variante do Quadro aí de 1983, só que esse tinha aí algumas modificações, como um entre-eixos ridiculamente curto. Para você entender, no rally, quanto menor o entre-eixos do carro, mais curva ele vai fazer, principalmente na terra e na neve. Isso ajuda muito o carro na estabilidade. E outra coisa, ele tinha uma carroceria de Kevlar. Meus amigos, para vocês terem uma ideia, a fibra de carbono começou a ser usada no automobilismo a partir dos anos 90. Anos 80 já se usava assim a fibra de carbono, ela era mais restrita aos carros de Fórmula 1 e alguns carros do grupo B, do grupo C, desculpem. No grupo B ainda não se tinha muitos carros em fibra de carbono, mas o Kevlar, que é aí um material que é usado na indústria aeronáutica, aeroespacial e militar. Só para vocês terem uma ideia de como esse carro já era à frente do seu tempo. E o motor dele, que tinha recebido aí uma renovação e tinha ficado mais potente, aí com um cabeçote agora de 20 válvulas. A Audi alegava 450 cavalos de potência. Outras fontes alegam 510. Eu, particularmente, acredito que ele girava em torno dos 500 cavalos de potência. A gente sabe que no grupo B teve muita maracutaia. A Lancia que diga. Imagina a Audi, então, que não ia se aproveitar de uma maracutaiazinha ou não. Então eu acredito aí que a Audi, sim, ela não foi bem sincera com essa potência aí do Audi Quadro, não. Mas esse carro, para vocês terem uma ideia, ele foi tão obliterador que nesse ano de 1984, das 12 etapas do Rally, ele venceu 7, sendo aí com vitórias triplas e dobradinhas, levando para casa o título de construtores, dando o título individual de pilotos a Stig Blomqvist, e Hanno Mikkola conseguia o seu vice-campeão aí nesse ano. Meus amigos, o carro obliterou totalmente os seus adversários nesse ano, não tinha pra ninguém. O Audi Quadro, pra vocês terem uma ideia, ele foi base pro Audi Quadro Pikes Peak, que venceu então aí em 1985 a subida de montanha nos Estados Unidos. E também em 1987 com Horn fazendo aí a mesma coisa, mas com um tempo ainda menor. Meus amigos, a gente tá falando de um carro de 1982, ele correu ali no Rally até os anos de 1987. Esse carro é absurdo, mas agora a gente não vai pra história, a gente vai ser um pouquinho da história aí do Rally e vamos conhecer um pouquinho da estrutura desse carro e o funcionamento do seu motor e da sua tração 4x4.
Les qualifications se disputent sur la moitié du parcours et Rohr l'effectue en 4 minutes 46 secondes 31 centièmes, mais il faut retenir que le champion allemand a été victime d'un léger problème technique concernant le dispositif de pré-rotation de son moteur. Agora a gente vai voltar no tempo, então, pro ano de 1980, exatamente pro mês de março, no Salão de Genebra, aonde o carro foi apresentado pela sua primeira vez, o Audi Quattro, e foi colocado à venda no final desse ano mesmo e foi produzido até 1991. A sua história nos rallies, como a gente viu, é breve, mas contudo muito intensa, mas o sucesso entre o público foi tão grande que o que deveria ser um carro só de homologação tornou-se uma linha esportiva que durou 11 anos aí, e inclusive essa nomenclatura Quattro, ela perdura até hoje. A gente tem o Audi TT Quattro, tivemos o Audi R8 Quattro, temos ainda inclusive, temos outros carros com essa nomenclatura. Não, o Quattro hoje ele não é mais ele, vamos dizer, assim como a gente tem a BMW M, a gente tem na Audi a Quattro, que seria a designação mais esportiva da Audi para os seus carros. E ainda foi introduzida uma nova tecnologia que não se usa até hoje, mas também é uma das marcas registradas do Audi Quattro ao lado dos seus motores turbo. Então aí que dominaram os rallies e dominaram o sonho dos jovens daquela época. Na verdade, o Audi Quattro foi o primeiro carro a usar a combinação de turbo, tração integral, que ficaria famosa em modelos como a perua RS2 aí, Quattro também. E esse carro, ele é um ícone tão grande, tão espetacular, que ele deu origem a outros carros. Subaru Impreza, Lancer Evolution, esses carros hoje a gente só tem eles graças ao Audi Quattro, que apresentou o sistema de tração 4x4 em carros aí de pequeno porte. E essa tração 4x4 da Audi, ela é revolucionária em todos os aspectos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Quattro verfügt über insgesamt 3 Differentiale. Der Audi Sport Quattro ist mit einem Anti-Blockiersystem ausgerüstet. Der Audi Sport Quattro ist serienmäßig mit einer Servolenkung ausgestattet. Eine Besonderheit ist auch die extrem leichte und dennoch hochfeste Karosserie. Kotflügel, Schürzen und Dach zum Beispiel sind aus hochwertigem, faserverstärktem Kunststoff gefertigt. Neben dem Komfort spielt die Sicherheit eine wesentliche Rolle. Zum Beispiel die modern gestylte Armaturentafel aus flexiblen Polyurethan. Das Sicherheitslenkrad mit einer geschäumten Prallplatte. Die Lenksäule mit Ausklinkelement. Zur exklusiven Komplettausstattung des Audi Sport Quattro gehören zum Beispiel beheizbare Recaro-Sportsitze, grüne Wärmeschutzverglasung, Heckscheibenwischwaschanlage, eine hochwertige Stereo-Radio-Kassettenanlage mit 4 Hi-Fi-Lautsprechern. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do sistema de tração Quattro aí, que o Benziger desenvolveu a partir do ITS lá na década de 1970. O engenhoso sistema faz com que a força motriz seja canalizada para outros eixos, enquanto um deles perde aderência ao solo. Desse modo, a potência do motor é distribuída de maneira automática progressiva através do diferencial central autoblocante. A distribuição de força de tração no sistema Quattro é de 40-60, ou seja, 40% vai para as rodas dianteiras e 60% para as rodas traseiras. Porém, é possível ainda adaptar a distribuição caso seja necessário. 70% de força pode ser direcionada para as rodas dianteiras e 85% para as rodas traseiras. E segundo a montadora, a tração Quattro oferece uma maior sensibilidade de capacidade de resposta a par de uma segurança aí muito maior da condução do seu carro. Esse sistema de tração 4x4 da montadora foi criado especificamente para os rallies e depois adaptado, claro, para o nosso uso do cotidiano. But how does the Audi system work? Well, here we've got the differential housing and gearbox from the Quattro. Now, the system was adapted essentially from the standard front-wheel drive system used on, say, the Audi 80. So here you've got the power coming off the engine into these ratios. You select your gear to transfer that power via that drive shaft
to the front differential to drive the front wheels. That was the two-wheel drive system using a solid drive shaft. What they did was to make that drive shaft hollow and add a second drive shaft in the same casing. They then added a second differential on the back end here. The hollow outer drive shaft powers the differential, the inner drive shaft drives the front wheels, and the second shaft takes the power to the rear wheels. That basically is how the system works. Advantages? Well, it uses virtually standard mechanical parts, doesn't add a great deal of weight compared with, say, a conventional four-wheel drive system, nor does it take up much more space than, say, a two-wheel drive system. Also immensely tough and reliable, as is shown by the fact they've got over 100,000 Audis on the road now using essentially this system. E agora fica aí a pergunta para você, telespectador. É 4 ou 4? É difícil esclarecer, eu sempre tive essa dúvida. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui, valeu! Então aí já deixa seu like, já se inscreva no canal Garagem 96 e ative o sininho das notificações, fique por dentro dos campeonatos do Garagem 96 e da história do automobilismo. Valeu, falou e até mais!